Olá meninos e meninas, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Sandra Ramires e vim aqui pintar com vocês hoje essa linda princesinha. Essa princesinha aqui é a princesinha que eu fiz o caminho de mesa ou o pano para geladeira, né? E aí eu vou pintar com vocês, lembrando que eu vou deixar esse risco lá no meu grupo, vou deixar o link do meu grupo aqui na descrição desse vídeo. E vou deixar também o risco dessa princesinha em alguns grupos que eu participo, tá bom? Se você quiser me chamar no zap 31 99397 4858, me chama que eu te passo também esse risco para você pintar junto comigo. Quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar o seu likezinho aí, que você vai estar me ajudando muito. E peço que o Senhor te abençoe por isso, ok? Então, meninas, eu já adiantei aqui um pouquinho o rostinho dessa princesa. Tô usando aqui a minha misturinha. Essa daqui é a misturinha que eu fiz, que tem a passo a passo dela aqui no canal também, se você desejar. Fica bem bonita essa cor de pele. Então, eu peguei a minha misturinha, vim aqui, ó, preenchi todinho o rosto dessa princesinha. Bem preenchido, fui espalhando bem a tinta, puxando bem, para ficar bem lisinha a pele dela, bem bonita, tá? Então, desse jeitinho aqui, eu fiz aqui todinho no rosto da princesinha. Coloquei a minha misturinha e puxei bem em todinho o rostinho dela. Ficou desse jeitinho. Esfrega bem para pegar bem, entrar bem na trama do seu tecido e ficar bem pintadinho, não ficar falha depois que ela secar, tá? Então, eu vou passar aqui todinho no rostinho dela, bem com calma, paciência, bastante amor, e a sua princesa vai ficar linda. Para fazer a bochechinha dela, eu vou usar aqui o rosa chá. Peguei aqui o rosa chá, deixa eu limpar aqui. E vou pegar aqui o meu pincelzinho, ó. Peguei aqui o rosa chá. Eu gosto de tirar um pouquinho o excesso. Vou colocar aqui um pouquinho. Vamos trabalhar com um pouquinho a tinta, para não ficar muito forte. Se você desejar que fique um pouquinho mais rosada, mais visível, você vai colocando tinta de pouco, tá bom? Vai colocando tinta e vai puxando. O caminho de mesa eu fiz com brim fino e ela dá uma diferença de tecido, né? Essa aqui é uma sacaria e eu fiz no brim fino, então ela fica um pouquinho mais delicada a cor da pele, mas é a mesma cor, tá? Ó, vou colocando e vou puxando. Vou boleando o meu pincel para tirar a marcação e vou puxando aqui a minha tinta. Estou usando aqui um pincel cabo vermelho, número 8, mas você pode usar o pincel que você tem na sua casa e o pincel que você está acostumada. Venho aqui, pego um pouquinho mais de tinta rosa chá, ó, venho aqui do outro lado e encostei aqui certinho no risco. Agora eu vou boleando o meu pincel, e vou puxando essa tinta aqui pro rostinho da princesa, desse jeitinho. Fica bem bonita essa princesa, tá? Deus abençoe o seu trabalho, que o Senhor seja contigo, que Ele seja conosco nessa aula, que Ele nos dê bastante sabedoria para que nós possamos desenvolver aqui um trabalho bem abençoado, cheio da presença do Senhor em nossa vida e em nossa casa. Olha, então ficou desse jeitinho, tá? Agora, eu vou fazer o contorno com castanho claro. Peguei aqui a minha cor castanho claro, dá uma sacudida nela aqui.
E vou pegar um pincelzinho fininho, que eu gosto de fazer o contorno. Deixa eu pegar aqui, eu não separei. Peguei aqui, meninas, um pincelzinho bem fininho, bem lixadinho, bem aparadinho. É o pincel que eu gosto de fazer o contorno da pele da princesa, tá? Então, eu pego aqui a tinta, ó, coloco pouquinha tinta no pincel e venho puxando. Depositei a tinta, limpei o meu pincel para tirar o excesso e venho puxando. Desse jeitinho, tá? Vai puxando bem a tinta para tirar a marcação. Só para ficar mesmo o contorno. Ó, vai puxando. E já vai aparecendo aqui o contorno da pele da princesa. Sempre limpando o pincel. Se você vê que tem muita tinta no pincel, vai tirando o excesso. E vai ficando desse jeitinho aqui, ó. Olha. Limpei o meu pincel e vou puxar. Ó. Tá? Então, desse jeitinho, eu vou fazer todinho aqui no rostinho da princesa. Limpei o meu pincel, vou dar uma puxadinha. Se não tirar o excesso, fica muito escuro, a não ser que você goste, né? Mas daí você vem puxando essa tinta, tá? Pra tirar bem o excesso. Aqui na parte de baixo do queixo dela, a tinta entra por baixo. Coloquei a tinta, ó. Coloquei, limpei o meu pincel, agora eu vou puxar. Puxando bem a tinta para misturar bem uma cor na outra. Desse jeitinho. Vou pegar agora uma cor bem clarinha, misturinha também, mas pode ser a cor palha aí na sua casa, ou marfim, ó, fica bem clarinha. Também tem o passo a passo dessa tinta aqui no canal. Com essa cor palha ou marfim, eu venho aqui, ó, vou dar uma luzinha aqui na testa dela, puxando uma luz, tá? E uma luz aqui, ó, em cima do queixo dela. Um pouquinho de luz. Desse jeitinho aqui. Vou puxar bem essa tinta. Misturar bem as cores, ó. Desse jeitinho. Ainda com um pouquinho dessa misturinha, ou a cor marfim, ou cor palha, vem aqui perto do coraçãozinho, aqui na parte de baixo, coloca um pouquinho e dá uma luzinha também. Limpei o meu pincel, ó. Puxar um pouquinho para cima, só uma luz, ok? Mas puxa bem. Aqui eu tô vendo que ficou uma marcação. Puxa bem, boleia o seu pincel para tirar toda a marcação. Então, ficou desse jeitinho. Com a cor castanho claro, a cor que nós fizemos o contorno dela, vem aqui, ó, e já vou fazer aqui em cima dos olhos dela. Vou colocar aqui uma sombra em cima dos olhos dela, ó. Coloquei, tô puxando para lá e para cá. Marquei. Pego um pouquinho de tinta, venho do outro lado, ó. Um pouquinho, levo e puxo, levo e puxo. Eu gosto que aparece mais aqui, porque depois que coloca os cílios, às vezes some, então eu gosto que fica mais marcado, tá? Isso é questão de gosto. Se você gosta bem delicadinho, coloca só um fiozinho. Eu gosto assim, mais marcadinho. O outro lado aqui ainda ficou mais marcado que esse. Então, vou colocar um pouquinho mais de tinta
e puxar mais. Então, ficou desse jeitinho. Olha que bonito. Aqui embaixo da boquinha dela também. Embaixo da boquinha dela, nós vamos fazer um contorno. Vamos marcar aqui embaixo da boquinha dela. Colocar uma sombra. Desse jeitinho aqui, ó. Dá uma puxadinha. Marquei aqui embaixo da boquinha dela. Com o meu pincel filete, ainda cor castanho, eu já vou fazer aqui o narizinho dela. Pego o meu pincel filete, ó, venho aqui, faço certinho a abertura e vou contornar o narizinho dela. Faço aqui a abertura e vou contornar. É assim que eu faço, tá, meninas? É a forma que eu acho mais fácil de fazer esse narizinho. Venho aqui com a cor da pele, a cor que eu fiz a pele. Pego um pincel menor, bem pequeno. A cor que eu fiz a pele, deixa eu limpar aqui para ver se não tá sujo esse pincel, porque senão vai estragar a minha pintura. Ó. Vou só acertar aqui e dar uma puxadinha nessa tinta, tá? Venho e dou uma puxadinha na tinta, acertando só esse narizinho. É assim que eu faço o narizinho da minha princesa. Marquei, pego um tom mais escuro, pode ser o marrom. Você vai pegar o marrom, o seu pincel filete e vai reforçar aqui a abertura do nariz dela. Olha. Venho, dou um toquezinho e dou uma reforçada, tá? Reforcei. Vou pegar aqui o meu pincel pequeno e vou dar uma puxadinha ainda, ó, uma acertadinha, tá? Dou uma puxadinha, limpei o meu pincel e vou puxar, acertar. Aqui dentro do narizinho dela, eu pego aquela cor clarinha, a cor palha ou marfim, venho aqui dentro, coloco um pouquinho da cor palha ou marfim, ou a minha misturinha, e vou puxar, ó. Vou levar essa cor lá pra cima, junto aqui com aquela luz que eu dei com a mesma cor. Então, vai ficar desse jeitinho. É desse jeitinho que eu faço o narizinho da minha princesa, ok? Aqui, meninas, eu vou fazer esse olhinho e volto fazendo esse olhinho junto com vocês. Fiz aqui um lado do olhinho, meninas e meninos, agora vamos fazer o outro lado. Esse olhinho eu usei branco, azul caribe, azul marinho e preto. Então, com a cor branca, um pincel bem pequeno. Eu tenho vários pincelzinhos que eu faço o olhinho. Esse aqui é um. Quebrou, eu adaptei aqui na caneta, como eu já fiz o vídeo ensinando vocês. E tem outros também que eu gosto, tá? Então, eu tenho vários pincelzinhos, aí eu vou trabalhando com o que eu acho que cabe aqui certinho no trabalho que eu estou fazendo. Então, venho aqui com a cor branca, um pincelzinho menor, pequeno. Vou preencher aqui a parte branca dos dois lados aqui, colocando tinta e puxando bem certinho, ó. Vou colocando tinta e vou puxando. Coloquei a cor branca, agora eu venho com o azul caribe, pego tinta e vou preencher aqui, sem medo, sem ficar com medo de errar, porque errar
faz parte, tá? Então, se você fizer com medo, aí que erra mesmo. Então, não temos que ter medo, temos que ter coragem e colocar para frente tudo que nós estamos fazendo que dá certo. Que é o Senhor que está no controle de sua vida, guiando as suas mãos, seus passos, seu pensamento. É o Senhor que nos capacita dia a dia, né? Ele nos dá o fôlego da vida, então Ele tem o controle de tudo nas mãos dele. E é Ele que nos direciona. E assim nós vamos seguindo, fazendo tudo que nós queremos, confiando e esperando no Senhor. E trabalhando, não pode ficar só esperando, né? Temos que trabalhar também. Agora eu pego aqui, ó, o azul marinho. Venho aqui na parte de cima. Deposito o azul marinho e vou puxando aqui para baixo, olha. Coloquei e vou puxando, ó. Pegar aqui mais um pouquinho, acertar aqui o olhinho dela e vou puxando o azul marinho para baixo, ó, desse jeitinho aqui. Limpei aqui o meu pincel. Na parte de baixo eu venho com a cor branca, ó, coloco o branco e vou puxando. Peguei um pouquinho mais, porque o branco depois que seca some. Esse aqui eu nem terminei para terminar ele com vocês, porque eu gosto de fazer a bolinha preta, o detalhe do olhinho, quando já tá bem sequinho. Então, esse daqui eu deixei secar. Vou fazer esse aqui e terminar o outro lá, tá? Então, aqui, ó. Coloquei o branco. Limpei o meu pincel. Venho com um pouquinho mais do azul marinho, ó. Só pra misturar. Pra não trazer o branco pra cima do azul marinho, eu venho agora misturando aqui, ó. Mesclando, tá? Puxando uma cor para cima da outra. Vou deixar aqui. Então, agora eu venho com o meu preto diluído e o meu pincel filete e vamos contornar o olhinho. Primeiro aqui eu gosto de fazer a sobrancelha, ó. Coloquei a tinta. Deixa eu tirar aqui. Peguei a tinta, preto diluído, pincel filete. Venho aqui, ó, em cima do meu risco. Certinho e vou puxando, mão leve, delicada. Agora eu venho aqui no olhinho da princesa, contornar bem certinho aqui o olhinho dela, sem medo, sem desespero, ó. Vamos contornar aqui certinho o olhinho da princesa. Preto diluído, tá? Desse jeitinho aqui. Pegando pouca tinta. Olha. Desse jeitinho. Pega um pouquinho mais de tinta, vem aqui na parte de baixo. Mão leve. Tem um pelinho aqui no meu pincel. Porque a parte de baixo ela é mais fina, mais delicada, né? Então, pega pouca tinta e vem contornando a parte de baixo. Acertar aqui um pouquinho mais, que ficou falhado e pouca tinta. Na parte de cima. Então, ficou desse jeitinho. Ainda com o preto diluído, eu já venho aqui fazendo os cílios dela, ó. Dou uma puxadinha, peguei tinta no pincel filete, vem aqui, ó. Coloquei a tinta, apertei o meu pincel e vou levantando. Peguei tinta,
coloquei, apertei e vou levantando. Aqui desse lado, que vem os cílios para fora, eu gosto de colocar 5 fiozinhos. Então, eu coloquei 3, 4 e aqui 5, tá? Aqui do outro lado, eu gosto de colocar 3. Isso daí, gente, é gosto, tá? Você pode colocar quantos fiozinhos você quiser. Eu gosto de fazer assim. Então, aqui eu coloco 1, 2, tem muita tinta no meu pincel, tá saindo grosso, e 3. E aqui no meio eu coloco 1. Então, fica desse jeitinho aqui os cílios da minha princesinha, tá? Aí eu pego aqui o azul marinho, ó, peguei aqui a cor azul marinho e vou contornar aqui esse olhinho, ó. Contornando aqui, pouca tinta, ó, deu uma contornada. E se você ver que faltou, tá mais claro esse lado aqui do que desse, você coloca um pouquinho de tinta aqui e dá uma puxadinha ainda, só para dar uma escurecida, tá? Desse jeitinho. Então, olha como que o branco já sumiu. Esse lado tá mais visível e esse outro lado já deu uma apagadinha. Então, o que que a gente faz? Pega aqui um pouquinho mais da cor branca, vem aqui, ó, e dá uma puxadinha, tá? Puxa com a mão bem levinha. Olha. E assim nós vamos fazendo o nosso olhinho. Aqui eu pego o cabinho do meu pincel. Esse pincel aqui eu gosto de fazer a bolinha preta do olho da minha princesa. Então, eu vou fazer esse aqui que já está sequinho, depois eu faço esse. Pego a tinta preta pura, aí eu pego aqui o meu pincelzinho, o cabo do meu pincelzinho, encosto aqui na tinta, ó. Eu encostei aqui na tinta e vou centralizar aqui, ó. Centralizei e coloquei, tá? Então, eu acho que fica bem certinho, ó. Olha que bonito que fica, bem certinho. Para fazer esse detalhe aqui do olhinho dela, eu gosto de fazer com o branco diluído, mas eu não trouxe o branco diluído, ficou lá no meu balcão. Eu tô em outra mesinha. Quando tá muito quente, eu venho pro meu quarto. Então, venho aqui, ó, com o branco, bem pouquinha tinta, e vou fazer aqui uns risquinhos aqui no olhinho dela. Uma luz bem delicada. Olha que bonito. Eu gosto de fazer com o branco diluído, tá? Eu tenho o preto diluído e o branco diluído, mas eu esqueci lá no meu balcão. Então, eu estou fazendo aqui com o puro e bem delicadozinho, bem delicadinho. Delicadozinho é ruim, né, gente? Bem delicadinho, tá? Então, fica desse jeitinho. Olha que linda. Eu vou esperar secar aqui e vou terminar depois esse lado do jeito que eu fiz o outro lado lá com vocês. Mas ainda aqui, deixa eu colocar logo a luz. Eu vou pegar aqui o meu pinta-bolinha, ó. Vem aqui com a parte maior e vou colocar a luzinha aqui. Com o lado menor, eu venho e coloco a luzinha aqui. Então, assim ficou o olhinho da nossa princesinha. Olha que linda. Que charme. Eu vou fazer aqui, vamos fazer a boquinha, depois eu termino o outro lado. Para fazer a boquinha, meninas, eu usei branco, rosa bebê e vermelho profundo. Vamos brincar com as cores. Então, aqui no meiozinho, no dentinho dela, eu vou preencher com a cor branca. Pincel pequeno. Você vem, coloca um pouquinho de tinta branca e puxa. Desse jeito. Aí, você pega o
rosa bebê e preenche toda a boquinha. Com o rosa bebê. Preenche toda a boquinha dela, bem certinho em cima do risco. Ó. Bem certinho, com bastante calma e paciência. Preenche toda a boquinha dela. Desse jeitinho. Deixa eu ver aqui se tá pegando legal. Olha, preenchi bem certinho. Aqui embaixo do branco, acertando para não ficar torto. Aí eu venho com o vermelho profundo, desse jeitinho aqui, ó. Vou contornando, vou depositando o vermelho profundo bem em cima do risco, tá? Bem em cima do risco da boquinha da princesa. Desse jeitinho. Coloco um pouquinho aqui embaixo também, puxando, ó. Agora eu vou puxar. Puxar a tinta, misturar as cores. Tá? Aqui na parte de baixo, a mesma coisa. Vou acertar aqui. Bem em cima do risco. E vou puxando. Olha. Aqui na parte de baixo do branco, eu coloco a tinta. Ó. E vou puxando. Pego um pouquinho mais de tinta e venho puxando aqui, ó. Eu deixo o meio da boquinha dela com uma luzinha. Trago bem pouquinho agora o vermelho profundo para cima desse rosinha aqui. E deixo uma luzinha aqui na parte de baixo. Bem pouquinho. Depois que esse vermelho profundo seca, eu venho e dou um retoque ainda, tá? Eu gosto de colocar um pouquinho mais e puxar aqui nessa parte para ficar mais escura. E aqui, ó, na parte de cima. Então ela fica bem bonita essa boca. Aí eu pego o meu pincel filete e o vermelho profundo ainda e só venho acertando. Aqui, ó. Venho só acertando, definindo, né, a boquinha dela, tá? Pra ficar bem certinha. Então, eu venho com o meu pincel filete e ainda o vermelho profundo e vou definindo a boquinha dela. Então, fica desse jeitinho. É bem simples. Depois eu vou fazer um vídeo com várias cores de boquinha para você ter aí. Vou fazer umas 4 a 5 cores de boquinha. Para você ter várias cores aí para você ter opção de colocar nas suas princesas. Aqui, ó. Dou uma acertadinha nela todinha, bem em cima do risco. E fica desse jeitinho. Olha que linda. Que boca sensual. Vou terminar então aqui, meninas, esse olhinho. Colocar o preto e a luz, como eu já fiz aqui. E vou voltar com vocês. Olha como ficou linda.
Agora nós vamos fazer o coraçãozinho. Esse coração eu vou usar vermelho, tomate e púrpura. Vermelho, tomate e a cor púrpura, tá? Então eu vou preencher esse coração todinho com vermelho, tomate. Todinho aqui, respeitando o bracinho dela, eu vou preencher esse coraçãozinho com vermelho, tomate. Olha aqui a mãozinha dela. Então, eu venho certinho aqui e vou preencher todinho esse coração com vermelho, tomate. Puxando bem para espalhar bem a tinta. Ó, entrar bem na trama do tecido. Ó, puxa bem mesmo sua tinta. Bem certinho, tá? Vou preencher aqui, ó, aqui e aqui, todinho com vermelho, tomate. E vou voltar com vocês, sem mistério, tá? Igual como eu fiz aqui essa parte de cima, eu vou fazer ali a parte de baixo e volto com vocês. Preenchi aqui, meninas, todinho o coraçãozinho dela com vermelho, tomate. Agora eu pego o púrpura e venho aqui só contornando e fazendo uma sombra, ó. Vou contornando aqui o coraçãozinho e puxando para cima do vermelho tomate, tá? Vou fazer isso em todinho o coraçãozinho. Vou puxando, colocando a tinta, ó, certinho em cima do risco. E vou puxando para cima do vermelho tomate. Pego tinta e vou puxando pro meio do vermelho tomate. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Em volta dele todo, vou fazer a mesma coisa. Coloco a tinta e vou puxando, tá? Então, aqui o coraçãozinho já está pronto. É bem simples. Vamos lá. Puxa bem para tirar a marcação. E intercalar bem uma cor na outra. Então, ficou desse jeito. Vou fazer aqui agora a blusinha dela, depois vamos fazer os bracinhos. Para fazer essa blusinha, eu vou usar branco e azul mar, tá? E o detalhe depois com azul marinho. Então, eu vou preencher aqui todinha a blusinha dela com a cor branca. Ó, coloco o branco, puxa bem, para entrar bem na trama do tecido. Puxa bem essa tinta. Aqui e aqui. Bem certinho em cima do risco. Com a cor branca. Aqui, ó. Aí eu venho com o azul mar. Deixa eu só tirar a dúvida. Isso. Azul mar.
Só vou contornar, porque eu quero um tomzinho bem suave de azul. Então, eu vou contornar aqui, ó, com azul mar. Contornei. E agora, limpei o meu pincel. Agora eu vou puxar, tá? Pra cima do branco. Eu quero que fica suave, porque o detalhe da blusa dela vai entrar azul marinho. Então, eu quero que sobressaia o azul marinho aqui. Igual como ficou lá no caminho de mesa. Apesar que é tecido diferente, né? Mas eu quero que fique bem próximo. Ó, puxei um pouquinho para dentro do branco. Bem pouquinho. Aqui na parte de dentro, no detalhe aqui, ela é um pouquinho mais escura. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de tinta. O pincel tá sujo de vermelho. Deixa eu trocar de pincel aqui. Pegar um pouquinho mais de azul. Essa parte aqui, ó, ela é mais escura. Ela é mais azul, tá? Sobressai aqui o azul. O azul mar ou o azul que você está usando aí da sua preferência. Pode ser qualquer tom de azul claro aqui, tá? Se você for fazer em azul, né? Achei que ficou bem bonita essa combinação. Ó, puxando aqui um pouquinho mais, para quebrar um pouquinho mais o branco. Tá? O meu pincel ainda está sujo. Então, eu gosto de pegar aqui, quando acontece isso, ou o clareador ou o diluente, só para puxar um pouquinho mais a tinta, ó, tá? Quando eu ver que ficou muito parada a tinta, muito grossa, eu encostei meu pincel ali no diluente e tô puxando um pouquinho mais. Então, ficou desse jeitinho. Aqui a parte de baixo, eu vou preencher todinha essa parte aqui com branco, tá? Vou pegar o meu pincelzinho e vou preencher todinha aqui, ó. Preencher todinha aqui com branco. Depois que tiver tudo preenchido, eu volto com vocês. Não tem mistério, é só preencher aqui com branco, bem em cima do risco. Você vem colocando a tinta e puxando, tá? Então, eu vou preencher aqui só para adiantar um pouquinho o nosso vídeo. Depois que tiver tudo preenchido, eu volto com vocês. Então, preenchi todinha a parte de baixo com branco, certo? Agora eu pego o azul e só vou contornar, ó. Encostei aqui, coloquei um pouquinho de azul. Do outro lado a mesma coisa, coloquei um pouquinho da cor azul. E na parte de baixo também, só para puxar. Limpei o meu pincel, agora eu venho puxando, ó. Mão leve, só puxando para cima do branco. Vem puxando. Não precisa puxar muito não, mas também é para quebrar bem o branco, tá? Aqui embaixo do bracinho dela também. Colocar um pouquinho, ó. Limpei o meu pincel para tirar um pouco do excesso e vou puxar. Quebrar um pouquinho o branco aqui. Desse jeitinho. Molhei ali um pouquinho no meu diluente, só para puxar bem essa tinta. E ficou desse jeitinho, ó. Quebrou um pouquinho o branco, tirar aqui essa sujeirinha. E aí eu só vou puxar aqui um pouquinho mais e vai ficar desse jeitinho, porque depois nós vamos vir fazendo o detalhe da blusa dela com azul marinho. Vou fazer aqui os dois bracinhos da princesa. Peguei aqui o tom que eu pintei o rostinho, né? A pele dela. Vou vir aqui, ó, e vou preencher
todinho o bracinho da princesa. Preencher bem certinho em cima do risco. Bem certinho, puxando bem a tinta, misturando bem, esfregando bem o pincel para entrar bem na trama do tecido. Ó, então eu vou preencher aqui, meninas, todinho o bracinho da princesa, aqui a mãozinha, os dedinhos. Depois que tiver todo preenchido, eu venho fazendo o contorno com vocês, tá? Bem certinho, ó. Vamos preencher tudinho. Aqui o dedinho dela. Bem certinho. Desse jeitinho, tá? Vou terminar de preencher aqui e volto contornando com vocês. Preenchi aqui todinho o bracinho dela com a cor de pele, né? Que nós fizemos o rostinho. Agora eu vou pegar aqui o castanho claro e vou contornar esse bracinho. Ó, certinho em cima do risco. Você vem contornando esse bracinho. Coloquei um pouquinho de tinta, limpei o meu pincel e agora eu venho puxando. Assim eu vou fazer do outro lado também, olha. Coloquei um pouquinho de tinta, limpei o meu pincel e agora eu vou vir puxando essa tinta. Por um pouquinho aqui, ó, embaixo e venho puxando. Tá? Aqui o dedinho dela, os dedos, né? Eu peguei um pincelzinho bem pequeno, aquele pincelzinho que eu estava usando também. E vou fazer aqui o dedinho dela, para ficar bem certinho. Ó, ele é mais fininho, mais delicado. Então, eu vou colocando a tinta e vou puxando, ó. Desse jeitinho. Vou colocando a tinta e vou puxando. Agora, eu vou pegar aqui aquela tinta que nós demos à luz, que você pode usar o salmão, o palha. Aqui, ó. Agora eu vou puxar aquela tinta que nós colocamos de contorno, certo? Puxando aqui a tinta de contorno, o castanho, acertando. Ainda um pouquinho aqui do castanho, faltou. Aqui, ó. Aqui. Aí eu vou acertar os dedinhos dela. E venho com um pouquinho da cor de luz, a cor clarinha que nós usamos, e vou colocar aqui, ó, entre os dedos dela, tá? Limpei o meu pincel e vou puxar essa tinta. Só para quebrar tirar a marcação, dar uma acertada e uma luzinha aqui entre os dedos dela. Ficou desse jeito, então. Desse mesmo jeitinho, eu vou fazer esse lado aqui, tá? Esse outro bracinho com a mãozinha dela. Desse mesmo jeitinho. Aqui, ó, acertando. Depois que ela tiver toda sequinha, se você ver que invadiu lá aqui no vermelho, você pega o vermelho e acerta. Pega aqui a cor vermelha e contorna aqui para ficar bem certinho. Se você vê que os dedinhos não estão certinhos, você pega a cor de contorno e vem acertando para ficar bem bonito, tá?
Aí eu coloquei mais tinta, aí vem puxando para tirar a marcação, para tirar um pouco o excesso de tinta. Não deixa muito pesado de tinta não, tá? Então, assim ficou o bracinho e a mãozinha dela. Vou fazer esse outro lado aqui, do mesmo jeitinho que eu fiz esse aí, depois eu volto com vocês. Olha como ficou, meninas, o bracinho da princesa. Eu vou esperar secar aqui um pouquinho a blusa para vir fazer detalhe com os detalhes com vocês. Depois vamos fazer o cabelo e o lacinho, ok? Voltando aqui, meninas, então, eu já dei uma adiantada aqui desse lado do cabelinho da nossa princesinha. Tudo que eu fiz aqui, eu vou fazer desse outro lado aqui junto com vocês, certo? Então, para fazer esse cabelinho, eu estou usando branco, cinza e preto. Branco, cinza e preto, ok? Vou fazer esse pedacinho aqui, depois eu vou continuar aqui do outro lado. Aqui eu usei branco, depois eu vim com o cinza, depois eu vim escurecendo com o preto. Do mesmo jeito eu vou fazer em todos o restinho do cabelo com vocês. Olha, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui nessa parte, encostando no rostinho dela, eu venho com a cor branca. Coloco um pouquinho do branco, puxo bem em cima do risco. Esse risco aqui, meninas, depois que lavar, ele some, tá? O lápis, né? O risco que a gente faz com lápis, na primeira lavada, ele já some. Então, eu coloquei aqui um pouquinho da cor branca. Estou puxando. Agora, eu venho com a cor cinza. Olha. Lado contrário, eu venho aqui colocando o cinza. Coloco o cinza e vou puxando para cima do branco. Desse jeitinho aqui, ó. Bem certinho em cima do risco. Limpei o meu pincel para tirar um pouquinho o excesso da tinta. Agora eu venho puxando para cima da cor branca, misturando as cores, deixando só uma pontinha de luz. Já dou uma esticadinha tudo aqui, aqui a tinta que tá molhada, só para misturar bem, para não ficar marcação. Agora eu venho com a cor preta. Com o preto, ó, bem certinho em cima do risco, vou definir aqui essa parte do cabelinho da princesa. Bem em cima do risco. Venho com o preto e vou definir. Puxando bem a tinta, tá? Desse jeitinho aqui, foi que eu fiz todinho aqui nessa parte. Ó, puxando bem. Limpei o meu pincel. Agora eu só venho aqui misturando para tirar a marcação, intercalando uma cor na outra. Desse jeitinho. Depois, se você ver que o branco sumiu, quando secar, você pode vir tranquilamente e colocar um pouquinho mais da cor branca, realçar a luz, se assim você desejar, e puxar bem, que fica bem bonito. Olha, tá? Depois, quando ela estiver bem sequinha, eu gosto de realçar o preto e um pouquinho do branco também, tá? Então, vamos vir para essa parte aqui de cima agora. Aqui, ó, coloquei branco, vim com cinza até pertinho do branco, depois eu fui com o preto. Desse mesmo jeitinho, eu vou fazer esse aqui com vocês. Coloco aqui a cor branca, puxo. Ó, uma sujeirinha. Essa bonequinha ficou linda, linda, linda. Espero que vocês gostem, façam e vendam, meninas. Acertar aqui bem certinho em cima do risquinho, tá?
Agora eu venho com a cor cinza, ó. Com cinza, venho colocando o cinza e puxando para cima do branco. Intercalando, misturando as cores, tá? Esse cinza, eu já posso chegar com ele até aqui na parte de cima. Ó, já venho trazendo cinza e puxando. Desse jeitinho aqui, ó. Trago o cinza, acertar aqui. Limpei o meu pincel, agora eu venho com a cor preta. Olha, com o preto, vou encostando aqui certinho no risco e vou puxando. Misturando bem as cores, tá? Eu gosto de deixar assim, depois eu venho fazendo o retoque, aí eu dou mais uma escurecida bem nesse preto, tá? Faço uns fiozinhos, mas eu gosto de fazer isso depois de seco. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Aqui na parte de cima já venho com o preto, onde eu coloquei o cinza, ó. Já venho com o preto e já vou puxando. Desse jeitinho, tá? Já vou puxando o preto aqui para cima do cinza, intercalando as cores. Limpei o meu pincel. Posso pegar um pouquinho mais de cinza se eu achar que ficou muito preto. Só para misturar e espalhar bem. Limpei o meu pincel, agora eu só vou misturar aqui. Intercalar as cores para tirar a marcação. Para ficar um pouquinho de luz e depois eu venho escurecendo a sombra com o preto. Aqui também eu posso misturar um pouquinho. Se eu achar que ficou muito claro, eu posso ir mexendo. Enquanto a minha tinta tá molhada, eu posso ir mexendo e arrumando o meu trabalho. Olha. Branco. Puxando bem a tinta para entrar bem na trama do tecido. Coloquei o branco, venho com a cor cinza. Bem em cima do risco. Puxando essa tinta para cima do branco, com a mão leve. Eu só quero intercalar as cores. Agora eu posso vir com a cor preta. Pego o preto, ó. E vou puxando. Limpei um pouquinho meu pincel para tirar o excesso. E vou puxando.
Limpei o meu pincel novamente. Agora eu só vou misturar aqui, ó. Puxar uma cor pra cima da outra. Desse jeitinho. Depois eu venho com o preto, fazendo a sombra mais escura ainda, certo? Deixa eu pegar aqui tinta. Essa parte aqui, vou fazer igualzinho como eu fiz aqui, tá? Pra você não ter dúvida aí em casa. Então, eu venho aqui, ó, com o branco e vou colocar uma luz aqui. Bem nessa parte aqui central, eu vou colocar o branco e vou puxar. Igualzinho como eu fiz lá do outro lado. Coloco o branco, esticando um pouquinho. Puxando bem. Coloquei o branco, certo? Venho aqui com a cor cinza. De cima para baixo, coloco o cinza em cima do meu risco, olha, e vou puxando. Onde não tem tinta aqui, eu vou colocando a cor cinza. Tirei um pouquinho do excesso, que eu peguei muita tinta, e essa tinta cinza, eu vou puxar, varrer ela aqui para cima da cor branca. Olha, estou varrendo, puxando a minha tinta cinza para cima da branca, certo? Aqui na parte de baixo, a mesma coisa. Coloquei a cor cinza, olha. Até aqui mais ou menos. E vou varrer para cima do branco, puxando para cima do branco. Com a mão leve, você vem puxando, olha. Vai deixando uma luz aqui no meio. Essa luz, ela não precisa ser muito grande, mas aí vai do seu gosto. Olha, você vai varrendo e vai trazendo o cinza para cima do branco. Vai ficar desse jeitinho, tá bom? Agora eu já vou vir com a cor preta. Com a cor preta, pego o preto. Venho aqui, ó, em cima do meu risco, tá? E aqui desse lado também. Aqui, ó. Esse pretinho, agora eu vou puxar. Vou varrer esse preto aqui pra cima do cinza e do branco. Vou puxando. Aqui também, já vou fazendo os dois lados. E puxando, olha. Mão leve. Vai ficar desse jeitinho. Com o preto, eu venho e coloco um pouquinho aqui. E vou na parte de baixo, olha. Vou puxar aqui, encostando do rostinho dela com a cor preta. E vou puxar esse preto para cima do branco. Limpei um pouquinho meu pincel. E vou varrer aqui esse preto para cima do branco e do cinza. Com a mãozinha bem leve, você vai puxando. Se você quer bastante luz, você deixa o branco mais aceso. Se você quer pouca luz, se você quer deixar uma luz só para destacar, aí você vem puxando o preto, tá? Desse jeitinho. Fica assim. Aí você que vai, conforme você vai mexendo, vai mudando, né? E aqui nós estamos trabalhando com o preto. Vou deixar desse jeitinho. Deixa aqui, limpei aqui meu pincel, vou dar uma puxadinha só mais aqui. Desse jeitinho, tá? Então, aqui ficou do jeito que eu queria. Essa parte aqui que tá bem clara,
Você pode vir, eu não gostei, então eu quero um pouquinho mais preto aqui. Então, eu coloco a tinta, ó, e vou puxando. Depois, quando você for fazer o seu retoque, é desse jeito que eu faço. Mas eu já vou mexendo, já vou fazendo, já vou olhando onde que eu gosto, onde que eu não gosto, já vou mexendo. Desse jeitinho aqui, tá? Agora eu vou fazer com vocês essa parte aqui de baixo. Essa parte aqui de baixo, onde o cabelinho dela tá bem escondidinho lá atrás, eu vou usar somente cinza e preto. Então, essa parte aqui eu vou preencher todinho com cinza. Foi o que eu fiz desse lado aqui, tá? Preenchi com cinza, bem certinho. Colocando a tinta e puxando. Agora eu venho com a cor preta, encostando aqui o coração e perto do rosto dela. Deposito a cor preta e vou puxando, trazendo para cima da cor cinza. Tá? Ó, misturando bem, puxando. Mão leve, pouca tinta, só sujeirinha agora que tá no meu pincel. É o que eu estou puxando. Depois, quando ela tá seca, a tinta seca, eu venho com a cor preta, onde já está bem sequinha, e dou uma realçada. Coloco um pouquinho do preto e puxo. Desse jeitinho aqui. Limpei o meu pincel e só vou agora intercalar as cores aqui, tá? Essa parte aqui eu gosto que ela fica mais pretinha, mas aqui tem que ter uma luzinha do cinza para separar um do outro. Então, vai ficar desse jeitinho. Aqui, quando secar, eu vou retocar com o preto ainda, ó. Coloco o preto e vou puxar. Mas eu gosto de fazer isso quando já está seca, porque realça mais, tá? Então, é desse jeitinho. Limpar aqui meu pincel e vamos vir para essa parte aqui. Aqui eu vou colocar a cor branca, ó. Branco. Nesse outro aqui eu vou colocar a cor branca. Na parte de cima, colocando branco, ó. E branco. Você pode fazer um por um, tá? Tô fazendo assim porque hoje não está muito quente, então a tinta não vai secar rapidinho. Aqui eu já venho com o cinza, puxando. Ó. Parte de baixo já venho com cinza. Parte de... Ai, peguei branco. Parte de baixo, cinza, ó. Puxando. Parte de baixo, cinza. Puxando o cinza para cima da cor branca. Pode levar lá onde que já tem tinta, que depois você vai intercalar uma na outra e vai ficar bonito. Ó, aqui cinza, puxando.
Agora eu venho com a cor preta. Viu como é simples pintar esse cabelinho e fica bonito? Ó, aqui eu venho com o preto, já definindo esse cabelo. Preto aqui na parte de baixo, não pega muita tinta, pega pouca tinta. Preto, só vamos definir agora, tá? Coloca a tinta e vem puxando. Vem fazendo a pontinha aqui. E um pouquinho mais da cor preta aqui na parte de cima, olha. Definindo aqui esse cabelinho lindo. Aqui você já pode puxar. Realçar mais o preto. Pode levar ele lá pra cima. Traz aqui pra baixo. Define. Se ficar escuro, você coloca um pouquinho do branco. Limpei o meu pincel, peguei um pouquinho da cor branca. Essa parte aqui de cima, ela pede um pouquinho mais de luz. Então, você pega um pouquinho mais da cor branca e já vem arrumando, acertando aqui o cabelinho da sua princesa. Então, essa parte aqui, ela está em cima, então, ela pede um pouquinho mais de luz. E assim, nós vamos fazendo o cabelinho da nossa princesa, olha, definindo. Então, meninas, eu só vou puxando bem aqui a tinta, misturando bem. E quando tiver bem sequinha, olha como ficou bonito. Quando ela tiver bem sequinha, eu venho então retocando algumas partes, tá? Com o preto e com o branco. Por exemplo, aqui, eu vou retocar. Venho com um pouquinho de preto e vou puxando. Onde você quer mais escuro, você pode pegar um pouquinho de preto, ó, e vem retocando. Fica mais bonito, fica bem mais bonito. Então, eu vou esperar secar, depois eu retoco. Desse jeitinho aqui, como eu mostrei pra vocês, tá bom? Vamos fazer aqui um lacinho. Pra fazer esse lacinho, eu vou usar só o vermelho com glitter, tá? Esse meu vermelho aqui tá com bastante glitter, não sei se dá pra ver. Mas quando a tinta seca, fica bem bonito. Eu vou usar um pouquinho de branco também. Então, eu vou pegar o meu vermelho com glitter e vou preencher somente esse lacinho, porque eu vou colocar uma florzinha nele. Eu gosto de enfeitar os lacinhos da minha princesa com florzinha, com um lacinho de cetim também, mesmo depois de pintada. Eu gosto, tá? Então, eu faço conforme também as minhas clientes pedem. E aí, eu vou preencher aqui todinho esse lacinho. Vou fazer esse pedacinho aqui com vocês. E o outro lá em cima, que é igualzinho. Ó. Colocando aqui. Eu tenho passo a passo dessa tinta com glitter aqui no canal. Se você desejar, fica bem bonito e as minhas clientes gostam. Bem certinho, ó. Quando essa tinta aqui secar, eu retoco também essa tinta com glitter, tá? Porque eu gosto que fica bastante glitter. Então, eu vou só preencher aqui, ó. Vou preencher ele todinho. Fazer esse pedacinho aqui também. Então, bem certinho em cima do risco. Aqui. Vou
preencher esse outro pedacinho aqui e volto com vocês. Então, preenchi aqui, meninas, todinho o meu lacinho com glitter, tinta com glitter vermelha, tá? Depois que essa tinta aqui secar, eu venho e retoco tudo novamente. Bem pintadinha, bem retocada, porque o glitter vai aparecer mais, vai ficar bem bonito. Depois que eu pinto ela todinha com o glitter, com a tinta com glitter vermelha, eu pego aqui o branco, encosto aqui, ó, e dou uma puxadinha, desse jeitinho aqui. Só uma puxadinha. Com o branco, dos dois lados, aqui e aqui. Tá? Coloquei muita tinta, agora eu vou puxar. Ó, dá uma puxadinha. Quando secar vai ficar bem bonito esse lacinho. Aí, quando eu der outra mão de tinta glitter, com glitter, eu pego e coloco esse lacinho aqui. É o destaque que eu gosto, que fica no lacinho, um enfeite a mais das minhas princesas, tá? Então, é isso aí. Vamos fazer agora a decoração aqui da blusinha dela. Vou pegar aqui o meu stencil que eu vou usar. Eu usei esse aqui de estrelinha. Então, para não sair, eu pego aqui essa fita, certo? Minha unha tá toda suja de tinta. Eu uso aqui essa tinta. Eu vou aqui colocar já tem até aqui um pedacinho, deixa eu tirar. Essa parte aqui que eu usei, tá até suja. Então, eu pego aqui e vou colocar o meu stencil onde que eu quero usar, certo? Então, eu vou certinho aqui medir, para não passar para o bracinho dela, eu venho e coloco a fita aqui, ó. Aqui, já tá certinho aqui na manga, então, eu coloco a fita para não sujar, né, a outra parte. E aí, eu vou somente separando aqui onde que eu quero demarcar para não passar e sujar a outra parte da roupinha dela. Então, aqui e aqui, olha. Deixa eu ver aqui certinho. É bem aqui. Então, aqui eu sei que não posso passar. Vou usar somente essa parte que já está marcada, olha. Não vai passar para parte alguma aqui do bracinho, do corpo dela. Vou pegar aqui o meu pincelzinho que eu esqueci. Peguei aqui o meu pratinho, um pouquinho de tinta azul marinho, que é a tinta que eu usei lá na outra princesinha do caminho de mesa, né? Tô tirando aqui, ó, o excesso, espalhando bem. Aí, eu venho e dou uma batidinha no meu tecido, esse pincel ainda, pra tirar bem o excesso e venho aqui, ó. Certinho. Onde eu demarquei. Só que eu tô com dúvida aqui, gente. Deixa eu ver se aqui não vai sair. Não, não vai. Tava bem certinho. Tava marcado bem certinho. Então, com o pincel pituá ou com o pincelzinho mesmo que você tem na sua casa, você vem e vai passando aqui com pouquinha tinta, esfregando bem, tá? Desse jeitinho aqui, ó. E aí, quando você tirar, tá assim. Só que aqui faltou uma ainda. Deixa eu pegar aqui. Faltou uma pequenininha aqui, que eu esqueci de passar. Então, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Certo? Agora, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou tirar aqui a minha fitinha e vou demarcar a parte da blusa. Vou usar aqui uma parte que ainda não está suja, para eu saber bem onde que eu vou usar, ó.
vou colocar aqui meu stencil e vou marcar onde eu não quero que pegue a tinta, tá bom? Então, certinho aqui eu venho, vou demarcando, vou isolando essa parte para não sujar a outra parte do meu pano, que eu não quero que pegue a tinta. Então, aqui ainda eu quero. Deixa eu acertar aqui. Essa parte aqui eu ainda quero. Então, vou acertar desse jeitinho, ó. Tá certinho aqui na blusinha da minha princesinha. Vou pegar um pouquinho de tinta, ó. Um pouquinho mais, porque meu pincel tava molhado. Então, aqui, ó. Vou tirar bem o excesso. Vou dar uma batidinha aqui no meu paninho ainda. E venho fazendo aqui a blusinha da minha princesinha. Você pode fazer, se você não tem stencil, você pode fazer florzinha, fazer bolinha. Usar a sua criatividade aí para ficar bem bonita a sua princesinha, tá? Não põe muita tinta no pincel, para não ficar muito carregado, para não manchar, tá? Então, tem que ser bem pouquinha tinta. Se você pegar muita tinta, tira o excesso no pratinho, bate o seu pincel no paninho, que vai ficar bem bonita a sua princesa. Então, eu acho que aqui tá bom. Vamos tirar para ver o resultado. Olha, que linda que fica. Então, aqui, meninas, olha como que ficou a nossa princesinha. Depois eu só vou retocar o cabelo e retocar também aqui a mãozinha dela, tá? Quando tiver bem sequinho, eu venho com o meu pincel fininho e faço o retoque aqui nos dedinhos dela. Se faltou tinta aqui no coração, eu retoco. Tudo eu gosto de retocar agora quando estiver seca. Essa bonequinha aqui, eu vou fazer a rosinha dela. Então, a rosinha dela... Deixa eu pegar aqui. Nós já temos o passo a passo aqui no canal. De várias rosas. Temos essa rosa aqui também. Depois eu vou colocar aqui. Vou fazer quando ela estiver seca. Não vou fazer junto com vocês não, tá? Porque nós já temos esse passo a passo. Vou colocar a minha rosinha aqui. Vou colocar a saia. Que não é essa saia aqui, mas eu vou... Só colocar aqui para você ver, como que eu já demonstrei lá no passo a passo do caminho de mesa, né? Como que eu risco. Então, eu explico direitinho lá como que eu faço para ficar bem certinho aqui. É a saia com o risco da rosa. E depois eu vou pintar a rosa, depois eu vou mostrar para vocês o resultado final. Mas nós temos o passo a passo dessa rosa vermelha aqui no canal, se você desejar, tá bom? Então, é isso aí, meninas. Eu peço que o Senhor te abençoe, que o Senhor seja contigo. Boa aula para você, bom dia para você, boa semana para você, bom restinho de mês, que o Senhor seja contigo, que Ele guie suas mãos, que Ele abençoe o seu trabalho, que Ele ouve as suas orações e atenda os seus pedidos em nome do Senhor Jesus. Um beijinho super carinhoso no seu coração e até a próxima aula. Beijo!